Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aí no 26º domingo do tempo comum e hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 9, versículos de 38 a 43, versículo 45 e os versículos de 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim, que não é contra nós e a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no fogo do inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Vamos lá. Jesus começa, eu quero pegar já com vocês o versículo que vai falar, versículo 42, que fala de e se alguém escandalizar um desses pequeninos. Escândalo no grego significa queda, escandalizar significa fazer alguém cair. Então por que Jesus fala essa palavrinha? Por que Jesus usa a palavra aqui escândalo? Jesus quer lembrar a extrema gravidade do pecado que entrava na nossa caminhada até Deus e provoca a nossa queda no inferno. Então, se escandalizar é fazer cair, o pecado escandaliza, é o pecado que escandaliza. O meu pecado escandaliza, faz os outros caírem e serem jogados no inferno. O seu pecado escandaliza, faz os outros caírem e serem jogados no inferno. O pecado dos homens da igreja, o pecado dos filhos de Deus escandalizam os outros e os fazem cair. E esse cair pode nos levar, pode provocar a nossa queda no inferno. Então, ou seja, o pecado entrava a nossa caminhada até Deus, nos impede de caminhar. Por isso que a serpente, ela picou, a palavra de Deus vai dizer, não que ela tenha picado, mas a palavra de Deus vai dizer que esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ferir o calcanhar e nos tornar mancos, lentos no caminhar com Deus, lentos no caminho de Deus, lentos na vontade de Deus e ao mesmo tempo nos fazer cair. Pica o meu calcanhar e eu fico manco e eu caio no chão. Isso é escandalizar. Escandalizar é ser usado pela serpente para picar o calcanhar dos irmãos e fazê-los cair, porque estão mancos e com dores no calcanhar e os pés impedidos de caminhar. Então, quem escandaliza é aquele que está sendo usado pelo diabo, usado pela serpente, para fazer o outro cair. Aqui Jesus também vai falar de inferno, de Geena. O que era Geena? Era um vale a sudoeste de Jerusalém, onde alguns reis entregavam seus filhos em sacrifício a deuses pagãos. Então ali tinha um grande fogo, onde os filhos dos reis eram entregues, aos deuses pagãos em sacrifício. Imagina que situação, que gritos, crianças gritando, gemendo e sendo entregues em sacrifício. Então, a Geena aqui é o lugar do horror. E na época de Jesus, era o lixão de Jerusalém, onde tinha um fogo que queimava dia e noite sem ser extinguido, onde queimava o lixo de Jerusalém. Então, quem que vai para o inferno? Tudo aquilo que é lixo. Jesus compara o inferno ao vale do fogo. Jesus compara o inferno a esse fogo que queima dia e noite nesse vale de Jerusalém, que queimava o lixo, aquilo que não prestava da cidade de Jerusalém. Assim também, só irá para a Geena, para o fogo, tudo aquilo, a vida vivida como um lixo. E o que é uma vida de lixo? Uma vida vivida como lixo? É aquela vida longe do tesouro.
porque tesouro não é lixo. O tesouro é o tesouro que é a própria vida de Deus. Aquele tesouro que a gente vende tudo para adquiri-lo. Esse é o tesouro da vida de Deus. Agora, quem não deixa tudo, não vende tudo para buscar e conquistar, adquirir esse tesouro, que é o céu, que é a própria vida de Deus, vive como lixo. E para onde vai o lixo? Para esse fogo inextinguível, esse fogo que queima o lixo de Jerusalém. Se Jerusalém é a cidade santa, a cidade escolhida, e esse vale queima o lixo de Jerusalém, na cidade santa, Jerusalém do celeste, não poderá ter lixo. Então, todos aqueles que vivem como lixo, não no sentido porque estão vivendo uma vida de lixo, porque estão sofrendo, ou porque foram humilhados, ou porque roubaram tudo da pessoa, não. É aquele que escolhe viver uma vida de lixo, uma vida de pecado, longe do tesouro que é a garantia, que é a própria vida de Deus. Esse lixo não pode ficar em Jerusalém, nem na Jerusalém celeste. Ficará na Geena, no inferno, que é a vida longe de Deus, fora da cidade santa, fora da Jerusalém, onde tem esse fogo que queima dia e noite. Só que Jesus vai falar de 3 coisas que fazem parte do nosso corpo. Jesus vai falar da mão, do pé e do olho. Ou seja, Jesus está querendo dizer que para a gente não ir para esse fogo que não se acaba, que não se extingue, Jesus está nos chamando a renunciar de forma radical a sede de ter, representada pelas mãos, a vontade própria, representada pelos pés, e a cobiça, representada pelos olhos. E por que a mão é o símbolo, então, aí, a sede, a vontade de ter alguma coisa? Porque essa mão da qual está falando Jesus é aquela mão de Eva, estendida para a árvore do bem e do mal. Isso nós encontramos em Gênesis 3:6. É sempre bom buscar no livro do Gênesis, que nos dá muitas respostas. Olha o versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. Então, ela colheu, ela estendeu a sua mão para o fruto, colheu o fruto. Ou seja, é a mão que pega e se apega às riquezas imediatas, às satisfações e aos desejos imediatos. Foi a mão de Eva. Por isso que a Eucaristia, quando nós recebemos a Eucaristia, nós não podemos pegar a Eucaristia com os dedos, como se fosse uma pinça. Pelo amor de Deus, minha gente, nada de pegar a Eucaristia como pinça. Senão nós estamos fazendo aí como Eva fez. E é essa mão que Jesus manda cortar, quando nós nos apoderamos daquilo que não é nosso. Tudo que vem de Deus deve ser recebido como dom. Então, ou eu recebo a Eucaristia na boca, ou eu a recebo na mão. Recebendo com a mão aberta, eu estou recebendo como dom algo que Deus está me dando e não me apropriando como Eva fez. Qual foi o pecado de Eva? Ela colheu o fruto. Ela deveria receber tudo de Deus como dom, como provisão, como graça. Ela tomou posse daquilo que não pertencia a ela. Então é essa a mão, que Jesus está dizendo para cortar, para não ir para o fogo da Geena com essa mão. É a mão estendida, que pega no sentido não de estender e receber, mas a mão que colhe, pega, representando todas as satisfações e riquezas imediatas. Essa mão também nos faz lembrar de um outro personagem bíblico que está lá em Gênesis 25, 27. Muito interessante, pode ser que você ainda não tenha lido ou visto essa passagem bíblica dessa maneira. Quando os meninos cresceram, ou seja, Esaú e Jacó, os 2 irmãos, Esaú tornou-se um hábil caçador e homem rude, ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. Morar em tendas significa alguém disponível à palavra, alguém que estudava a palavra de Deus. Agora, Esaú se tornou um caçador, a mão que se apropria dos bens ao invés de recebê-los de Deus. Ele era o caçador, ele caçava e pegava sua presa com as suas próprias mãos. Por isso que Esaú, nós percebemos aí, enquanto Esaú era caçador, rude, diz a Bíblia. Rude porque tomava posse, adquiria as coisas com as suas próprias mãos, ao invés de recebê-las das mãos de Deus. Não estou dizendo que a gente tem que ficar de braço cruzado, viu? Não é isso.
Estou fazendo uma interpretação da palavra de Deus aqui, não de braços cruzados, vou esperar tudo cair de mão beijada, não é isso. Mas é não se apropriar, ou seja, até aquilo que eu pego, até aquilo que eu trabalho, eu vou colher os frutos do trabalho, o suor das minhas mãos, os frutos do meu trabalho, os frutos do trabalho das minhas mãos, mas sabendo que tudo é graça, tudo vem de Deus. Aqui não, aqui ele está se apropriando, porque o contrário dele, a Bíblia diz que enquanto ele era rude, Jacó era pacífico. Então nós percebemos já, quando nós tomamos posse de algo que não é nosso, ao invés de recebermos do próprio Deus. Então é essa mão que precisamos cortar. O pé, aqui Jesus também vai dizer, quer ver? Então vamos lá. Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. O pé representa a liberdade do homem de ir e de vir, segundo o seu querer. Então meus pés me levam para onde eu quero ir, segundo o meu querer. O pé aqui consiste em querer viver sem Deus, contando com as suas próprias capacidades, com suas próprias forças, querendo sua autonomia, sem se preocupar em observar se realmente é isso que Deus quer ou não, sem se preocupar, sem observar a vontade de Deus. Olha que interessante os textos bíblicos que eu vou trazer para você agora. Vou trazer um texto do profeta Isaías, finalzinho do profeta Isaías, já quase no finalzinho. O profeta Isaías vai até seu capítulo 66, mas eu vou trazer para você o capítulo 59 de Isaías, versículo 7. Diz assim: seus passos levam ao crime. Tá vendo? Todas as vezes que os nossos pés, todas as vezes que a palavra de Deus vai dizer o Salmo 119, versículo 5, tua palavra é luz para os meus pés, é lâmpada para os meus caminhos. Todas as vezes que eu não me preocupo em fazer a vontade de Deus, em andar nos caminhos de Deus, os meus pés me levam ao crime, ao pecado. Então, olha, Isaías 59, 7. Seus passos levam ao crime, para derramar sangue inocente eles correm. Seus planos só projetam a maldade, de violência e destruição é feita a sua estrada. Olha que terrível o que o profeta Isaías está dizendo, que os nossos pés nos levam ao crime, para derramar sangue inocente. E eles correm, chegam a correr. Nossos planos, ou seja, os planos dos nossos pés, são a maldade e a violência, a destruição. E de violência e destruição é feita a estrada que os nossos pés construíram. São esses pés que Jesus está dizendo que deve ser cortado. Podemos ir um pouco para frente, Jeremias 14. Jeremias 14, 10 também fala, diz assim: assim diz o Senhor a este povo, é desta forma que eles gostam de se desviar e não controlam os seus pés. Deles o Senhor não se agrada, agora lembrando os seus pecados, eles vêm cobrar-lhes a culpa. Então, ou seja, são os pés incontroláveis. É dessa forma que eles gostam de se desviar e não controlam seus pés. São os pés incontroláveis, os pés que querem andar por si, e não segundo os pés, porque são belos os pés do mensageiro, também vai dizer o profeta. Então, ou seja, são os pés que não são belos, que são criminosos, que são incontroláveis, são esses pés que devem ser cortados, vai dizer Jesus aqui para nós no Evangelho. Por isso nós podemos lembrar daquele filho pródigo. Lembra? Quando o filho pródigo chega em casa, o pai diz para os empregados, traga-lhe uma túnica nova, anel nos dedos e sandálias aos pés. As sandálias, os pés, representam a liberdade de ir e vir. Como ele já não tinha mais sandálias, significa que ele era escravo, escravo das suas próprias vontades, escravos do seu próprio querer, e nós sabemos qual foi a consequência de tudo isso. Então, trazer sandálias é devolver para ele a liberdade de ir e vir dentro da casa do Pai. Dentro da casa do Pai nós observamos a vontade do Pai, nós somos livres de ir e vir na vontade do Pai. Ali nós temos a verdadeira liberdade. Foi o que aconteceu com o filho pródigo quando voltou. São esses os pés, rebeldes, criminosos, incontroláveis, que Jesus está dizendo para cortar, para não sermos jogados nesse fogo que não se extingue. E por fim, os olhos. Também, nós já lemos, é o olhar de Eva, lá de Gênesis 3, 6, vou voltar lá para você não esquecer.
diz assim: a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Então, esses olhos são os olhos de Eva que se deixam seduzir. Os olhos podem nos enganar e nos conduzir a desejar o que é mal para nós. Por isso que o judeu, 2 vezes por dia, quando ele vai declarar aquilo que está lá em Deuteronômio, quando o judeu vai rezar o Shema, quando ele diz: escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. O judeu, quando vai proclamar isso, 2 vezes ao dia, ele coloca as mãos nos olhos, ele tampa os seus olhos para proclamar, ele cobre os seus olhos, vedam, os judeus vedam os seus olhos, cobrem os seus olhos, para proclamar o Shema a Israel, para dizer o quê? Enquanto eles estão tampando os olhos, eles estão dizendo que querem viver, ou seja, eu tampo os meus olhos e proclamo que o Senhor é um, eu estou dizendo eu quero viver somente pela verdade que eu escuto sobre Deus e sobre os seus mandamentos. Então, seja que a verdade, a mentira que entrou nos ouvidos de Eva e a cegou, enquanto a serpente prometia que os seus olhos se abririam e ao invés de se abrirem, os seus olhos ficaram cegos, eu tampo então os meus olhos para não desejar o que Deus não quer para mim, para que, ouvindo a sua palavra, ouvindo que Ele é o único Deus e que não existe outro Deus fora dele, essa verdade cure a doença, a surdez que entraram pelos meus ouvidos, a cegueira que foi causada nos meus olhos e a surdez que entrou nos meus ouvidos através dessa palavra da verdade. Se nós pegarmos Números, o livro de Números, capítulo 15, versículo 39, nós encontramos o seguinte: isso para que, vendo-o, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não corrais atrás dos desejos de vosso coração e dos vossos olhos que vos levam à infidelidade. Então, os desejos do coração e aquilo que os nossos olhos veem, como os olhos de Eva viram, nos levam à infidelidade a Deus. E a infidelidade a Deus significa a prostituição. E como que se prostitui? Servindo e buscando os ídolos. Então, os nossos olhos podem nos levar àquilo que nós não deveríamos ver. Então, por isso que o judeu reza quando vai proclamar a verdade que Deus é um e só nele está a liberdade, só nele, só a vontade dele é perfeita, ele cobre os olhos para não cair na infidelidade. Meu querido, minha querida, o Senhor está dizendo para nós que o escândalo nos faz cair e faz os outros caírem. Então, fujamos do escândalo e tenhamos domínio, autodomínio, e dominemos com o poder do Espírito as nossas mãos, para que elas possam servir ao querer de Deus e receber tudo de Deus. Dominemos os nossos pés, para que eles não corram para o crime e nos roubem do querer de Deus e nos tornem escravos. E dominemos também os nossos olhos, para que eles não nos levem à infidelidade, mas nos levem somente a contemplar a beleza de Deus. Que nesse domingo os nossos ouvidos se abram, que tampemos os nossos olhos num gesto de ouvirmos somente a Deus. Isso só acontecerá quando fecharmos os olhos para as coisas desse mundo. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.